Glória a Deus. Boa noite. Que honra. Vocês estão felizes? Eu estou feliz demais de estar aqui. Uma alegria, uma honra. Eu agradeço demais, pastor Lucinho, pelo convite. Pastor Flavinho também, meu grande amigo que está aqui. Pastor Márcio, pastor dessa casa. E confesso que é com muito temor que eu subo aqui nessa plataforma para ministrar, porque muito já fui abençoado a partir desse lugar. Talvez um dos lugares que mais influenciou a nossa nação foram pregações, mensagens, louvores que saíram a partir dessa plataforma. Então é com muito temor que estou aqui hoje para ministrar. E se você pudesse, pode aplaudir ao Senhor por essa casa apostólica, que é a Lagoinha. Para você que não me conhece, galera online aí, meu nome é Douglas, sou casado com a Val e sou pai de 2 filhos, a Luísa e o Davi. E eu e a Val, a gente coordena esse movimento chamado Jesus Copy, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra, onde Deus plantou você. Ele plantou você para você refletir Cristo naquele lugar. E a gente está trabalhando online, já vai fazer 10 anos trabalhando online, já somos os velhinhos da internet aí. E a gente tem pregado o Evangelho a partir de todas as plataformas que surgem aí. E eu te incentivo a procurar lá para você estar com a gente. E eu quero ministrar uma palavra para você. Abre comigo em Colossenses 2. Vamos começar com Colossenses 2, que é o versículo, tema da conferência, do Confra Jovem desse ano. Colossenses 2, versos de número 13 e 14. E nesse primeiro dia nós vamos falar sobre essa cultura, a cultura do cancelamento, ok? Colossenses capítulo 2, verso de número 13. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Só sou mais lento. Não participei das gincanas da EBD. Colossenses 2, verso 13, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Olha isso. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Feche seus olhos comigo mais uma vez. Pai, queria te pedir, Pai, que o Senhor liberasse o Teu Espírito Santo sobre nós aqui para nos guiar em toda a verdade, Pai. Senhor, sem Ti nada podemos fazer, sem Ti não podemos entender coisas espirituais, Pai. Pai, eu te peço que não seja uma noite de informações, seja uma noite de revelação do Senhor, Pai. Que cause uma transformação profunda no nosso ser, Pai. Espírito Santo, vem e tira as escamas dos nossos olhos para ver o Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Tira o véu que cobre o nosso rosto, Senhor, para que a gente possa ver aquilo que a gente ainda não viu, Senhor. Toca em nós, Pai. Que a Tua palavra seja como uma espada afiada nesse lugar, Pai. Penetrando os lugares aonde nada mais pode penetrar, Senhor. Que nenhum conhecimento humano pode chegar, Senhor Jesus. Faz isso aqui nesse lugar, Pai. Senhor, não deixe eu atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Vem, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. A definição de cultura do cancelamento é a seguinte, eu busquei uma definição online, ok? É uma espécie de boicote em que o indivíduo que compartilhou uma opinião questionável ou controversa, ou que no passado teve um comportamento percebido como ofensivo nas redes sociais, é cancelado. Essa é a cultura do cancelamento. E ela é uma antítese, ela é o inverso da cultura do perdão, da cultura da graça, da cultura da misericórdia. E quando
eu estava orando e pensando sobre esse tema maravilhoso, tão atual, escolhido pelos líderes dessa casa, eu senti de forma muito clara o Espírito falando comigo e dizendo: Jesus, ele foi cancelado exatamente por se levantar contra uma cultura do cancelamento. Jesus, se vivesse hoje, ele teria um apelido. Qual seria o apelido de Jesus? Amigo dos cancelados. Sabe, pessoas que talvez eu e você cancelamos. E aí você pode dizer: Douglas, mas eu não entrei na rede social e não xinguei ninguém. Mas você cancelou no seu coração. Que você olhou e falou assim: meu Deus, olha isso, que coisa ridícula. Sabe, essas pessoas que você cancelou no seu coração, Jesus era amigo desse tipo de gente. Jesus vivia num contexto de muito cancelamento. Jesus veio num contexto de alta religiosidade e aonde pessoas eram constantemente canceladas. Pessoas odiadas, pessoas colocadas à margem da sociedade. Jesus se encontrava com elas e falava: vou comer na sua casa, vamos embora. Sabe o que colocou Jesus na cruz, no maior cancelamento que já houve na história? O fato de ele se levantar contra uma cultura do cancelamento. Cara, eu senti um temor do Senhor quando eu estava orando e pensando sobre isso, porque o que eu senti o Espírito falando comigo é: vocês estão cancelando a obra da cruz. Porque qual é a obra da cruz? Jesus veio descancelar aqueles que nós estamos recancelando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele veio pagar um preço para descancelar aqueles que o diabo está cancelando, e você está contribuindo para a obra de Satanás. Jesus na cruz, ele foi cancelado no nosso lugar. A cultura do cancelamento, ela se levanta como a cultura contrária à cultura do perdão. E em Mateus capítulo 18, se você quiser abrir aí, Mateus capítulo 18 é o texto que nós vamos ficar hoje juntos aqui. Pedro faz uma pergunta muito interessante, porque aqui em Mateus 18 Jesus está falando sobre perdão, tá? Ele está falando sobre perdão. E aí Pedro se levanta com um questionamento. E a pergunta de Pedro é a seguinte: Mateus 18 verso 21, dá uma olhada. Mateus 18, verso 21. Pedro diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que Pedro estava perguntando? Vamos trazer para o nosso contexto aqui. Ele estava perguntando assim: Jesus, entendi sobre essa parada da cultura do perdão, mas qual é o limite da cultura do perdão, Jesus? O que Pedro estava dizendo era o seguinte: Jesus, quantas vezes eu tenho que suportar antes de cancelar? Quantos tweets, Jesus? E é interessante que os rabinos da época tinham um conceito, que era 3. Pedro falou: eu sou convertido. Então eu vou dar uma resposta aqui, ó. Jesus vai falar: meu Deus, Pedro, isso é revelação do Pai. 7? Não, Pedro, que isso? 7 é muito. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí Pedro fala: 7? Jesus fala: não, cara. Só de você fazer essa pergunta já me revela que você não entendeu nada do que eu estou falando com vocês. Deixa eu te falar qual é a minha tese para hoje aqui, que eu vou gastar alguns minutos com você. É a seguinte: se você está vivendo a cultura do cancelamento, revela que você provavelmente não teve um encontro com o Evangelho. A cultura do cancelamento é uma evidência de alguém
que não se encontrou ou não foi encontrado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Porque a cultura da graça, do perdão e da misericórdia é a evidência da obra do Espírito Santo dentro de nós. Então, eu quero que você faça um diagnóstico sincero de você hoje. Você já teve um encontro com o Evangelho. E aí Jesus, ele conta para a gente uma história para mostrar para Pedro o efeito do Evangelho na vida de alguém. E eu quero mostrar para você o que é esse Evangelho que cancela a cultura do cancelamento. O que é esse Evangelho que mata essa cultura dentro de nós a ponto de não ter mais sentido viver isso daqui. Olha a história que Jesus conta para nós. Diz assim, na continuação, ok? Verso 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou cancelá-lo. E mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Cara, quando a gente olha para essa história, nos dá uma santa indignação. Você tem esse homem chegando diante do rei com uma dívida enorme. Ele é perdoado pelo rei, a dívida dele é cancelada, ele sai da presença do rei, não é dias depois, não é anos depois, é minutos depois, ele encontra um cara que deve uma mixaria para ele, e ele não tem a capacidade de perdoar. Ele fala: não, eu não quero saber, eu não vou ter compaixão com você, lança ele na prisão. O que nós estamos vendo? Claramente a cultura do cancelamento funcionando. Não tem perdão para isso que você está fazendo, não tem compaixão para isso que você disse, não tem perdão para esse erro que você cometeu, nós não vamos te perdoar, nós vamos aprisionar você por causa desse erro. A dívida existia, gente? Sim. O cara devia para ele? Sim. Nós estamos passando pano, dizendo que não tem dívida, que ninguém erra. Não estamos falando isso. Mas por que ele não teve a capacidade de perdoar? Porque a capacidade de perdoar vem do poder do Evangelho na nossa vida. O que eu quero mostrar para você hoje é que esse homem e nós não conseguimos viver a cultura verdadeira do perdão, porque não compreendemos e não aceitamos e não tivemos um encontro com o Evangelho. Eu quero te mostrar o Evangelho, para ficar bem didático, em 3 re, ok? 3 re. Então é o Evangelho re. Primeiro re. O que esse cara não entendeu do Evangelho? É que a primeira parte do Evangelho é: reconheça o tamanho da sua dívida. Fala comigo, reconheça o tamanho da sua dívida.
Por que esse homem não consegue viver a cultura do perdão? Porque ele não tem a capacidade de reconhecer o tanto que ele deve. Por que eu estou afirmando isso? Porque no verso de número 26, esse cara está de joelhos diante do rei, dizendo o seguinte: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Agora deixa eu te falar, quanto que ele devia. Você sabe quanto que esse homem devia? A Bíblia diz que ele devia 10.000 talentos de ouro. Você sabe o que é 10.000 talentos de ouro? Se você fizesse um cálculo para hoje, esse homem devia 8 bilhões de dólares. Se hoje seria uma dívida impagável, você imagina há 2.000 anos atrás, que não tinha multinacional. Como que alguém vai pagar uma dívida de 8 bilhões de dólares, ou 40 bilhões de reais? Esse menino está de joelho diante do Senhor, dizendo: tem paciência comigo, que eu tudo te pagarei. Dá uma risadinha assim. Sabe de nada, inocente. Sabe qual é o problema desse cara? É que ele tem uma incapacidade de reconhecer o tanto que ele deve. Sabe o que estimula a cultura do cancelamento? É você achar que o outro deve mais que você. É você achar que a dívida do fulano que errou é maior do que a sua dívida diante de Deus. Esse homem tem uma incapacidade de reconhecer o quão pecador ele é. O evangelho, gente, começa com uma má notícia. O evangelho é sim uma boa notícia, mas ele começa com uma má notícia. Todos pecaram, não há nenhum sequer que faça o bem. Todos estão condenados, todos irão para o inferno eternamente por causa da sua dívida diante de Deus. O evangelho começa com você ganhando uma capacidade de reconhecer a sua dívida diante de Deus. Sabe, eu vejo pessoas dizendo assim, quando eu ouço isso, Douglas, não sei, mas me soa injusto. Quando eu ouço essa parada de condenação, de inferno eternamente, sou injusto. Por quê? Porque, poxa, eu errei 80 anos e eu vou ser punido eternamente. Entenda uma coisa, a punição não é baseada no que você fez ou quantos anos você errou. A punição é baseada no contra quem você pecou. Por exemplo, eu estou andando na rua e de repente você não gosta de mim, porque você não gosta de barbudos, você tem barbofobia. E aí você tira o seu sapato e joga em mim. O que vai acontecer com você? Provavelmente nada. Né? Se a polícia vê, o que ela vai fazer? Nada. Agora você vai num pronunciamento do presidente. E você está lá na plateia ouvindo o presidente falar, e você tira o seu tênis e joga nele. O que vai acontecer com você? Mas peraí, você fez a mesma coisa. Não é sobre o que você faz, é contra quem você faz. Se você está pecando contra um Deus eterno e infinito, qual é o tamanho da punição? Cara, o evangelho começa com eu e você reconhecendo o tamanho da nossa dívida. A nossa dívida é impagável diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não tinha como um animal morrer no seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa, não tinha como um ser humano, por melhor que ele fosse, morrer no seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa, não tinha como um anjo pagar pela sua dívida. A sua dívida é tão grande que somente o ser mais valioso de todo o universo seria capaz de pagar por aquilo que você deve. Ele teve que mandar o único filho dele para pagar a sua dívida. Ei, entenda algo, gente, maturidade nas escrituras não é o quanto eu crescer em percepção em quão santo eu sou.
Maturidade na Bíblia é eu crescer na capacidade de reconhecer o quão pecador eu sou. Quanto mais eu me aproximo de um Deus santo, o que eu percebo? Quanto mais a luz se acende, o que eu percebo? Quanto mais os meus olhos são ajustados, o que eu percebo? O quão longe eu estou dessa perfeição de Cristo Jesus. Sabe, é lindo ver isso em Paulo. Em 1 Coríntios capítulo de número 15, os teólogos dizem que foi escrito mais ou menos 54 depois de Cristo. É o início do ministério de Paulo. Dá uma olhada, 1 Coríntios 15, 9. Abre aí comigo. 1 Coríntios 15, 9. Olha o que Paulo vai dizer. Presta atenção. Ele diz assim, olha: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha a percepção de alguém que teve um encontro com Cristo, de que a luz brilhou. Eu sou o menor dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Ali na ocasião eram aqueles que viram Jesus fisicamente, aqueles que viram a Jesus fisicamente. Então tinha esse grupinho aqui, e eles eram os apóstolos. Ele estava dizendo assim: está vendo esse grupo aqui? Eu vi Jesus também, eu faço parte desse grupo, mas eu sou o menor. Eu sou o menor dos apóstolos. Só que Paulo continua crescendo. Paulo continua crescendo no seu relacionamento com Deus. Aí dá uma olhada em Efésios capítulo de número 3. Efésios capítulo número 3, vai um pouquinho para frente aí. Efésios 3. Agora Efésios 3, nós estamos falando de 60 depois de Cristo. Mais 6 anos caminhando com Jesus. Efésios capítulo de número 3, olha o que ele diz. Verso de número 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 6 anos depois, ele sai do menor dos apóstolos para uma nova percepção. Não, peraí, eu não sou o menor dos apóstolos. De todos os santos, de todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo, eu sou o mais pecador. De todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo, a minha dívida é a maior. Como cancelar alguém se a minha dívida é a maior? Como é que eu cancelo um irmão se de todos os santos eu sou o menor? Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Só que ele continua crescendo. 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 15, 8 anos mais maduro, 67 ou 68 depois de Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Peraí, eu era o menor de todos os apóstolos, mas eu entendi. Eu sou o menor de todos os santos. Não entendi. De todo ser humano que já nasceu na face da terra, eu sou aquele que tem a maior dívida. Quem eu posso cancelar? Maturidade cristã é crescer na capacidade de reconhecer o tamanho da sua dívida. É só assim que você vai conseguir viver a cultura do perdão. Cara, você já parou para pensar numa parada? Deus chama Moisés para cima da montanha, Êxodo 19. E vai entregar para Moisés a lei, vai entregar para Moisés os preceitos da lei, vai entregar para Moisés a planta do tabernáculo, vai entregar para Moisés a roupa do sacerdote, vai falar para Moisés quem vai ser sacerdote. Só que, não sei se você já parou para pensar, que enquanto Moisés estava no topo da montanha, recebendo as instruções para consagrar Arão a sumo sacerdote, para fazer a roupa de Arão, para ungir Arão, preparar Arão, o que Arão estava fazendo debaixo da montanha? Arão estava derretendo os colares e brincos da galera. É por isso que é pecado usar brinco e colar. Calma, estou brincando. Arão estava derretendo tudo que tinha de ouro ali,
fazendo um bezerro de ouro e falando para a nação de Israel: ei, vamos fazer uma festa e adorar esse bezerro. Como que esse Deus está dando as instruções do topo da montanha, sabendo que o cara está fazendo lá embaixo? E por que ele não muda? Ele fala: Moisés, eu tinha falado Arão, eu confundi, põe aí Sarão. Escolhi outro. Por que ele mantém Arão? Como ele sabe o que está rolando lá embaixo e está dando essa instrução lá em cima? Porque era importante que fosse Arão. Por quê? Porque quem é o sumo sacerdote? É aquele que seria tentado a cancelar as pessoas. As pessoas viriam um dia inteiro para frente dele para confessar pecado. E toda vez que ele ouvisse um pecado, ele teria que baixar a cabeça e falar: eu sou pior que isso. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Que Deus hoje, que o Espírito Santo abra os nossos olhos para nos enxergar. Para ver o tamanho da nossa dívida diante de Deus. Agora, qual é o segundo re do Evangelho? Se o primeiro é reconheça o tamanho da sua dívida, o segundo re do Evangelho é a boa notícia, é receba o perdão de graça. Sabe o que mexe comigo nessa história? É quando diz assim: e o rei movido de compaixão. Não é o rei estrategicamente perdoando ele porque precisaria dele no futuro. Não é o rei pensando: vou perdoá-lo porque aí vou usá-lo em tal lugar porque eu preciso dele. Não, é o rei movido de compaixão, disse: está tudo perdoado. Que amor é esse? Que diante de alguém com uma dívida do tamanho da nossa, disse: eu te perdoo, meu filho. Você está livre, você está perdoado. Aqui, o que eu quero te mostrar é que existe uma matemática no Evangelho. Qual é a matemática do Evangelho? Quanto maior a minha capacidade de reconhecer a dívida, maior é a minha capacidade de receber o perdão de Deus. Por que esse cara não consegue viver a cultura do perdão? Porque ele não tem a capacidade de reconhecer. E se eu reconheço uma dívida pequena, eu recebo um amor pequeno. Então eu entrego um amor pequeno para as pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque ser perdoado é receber a quantia daquilo que foi perdoado. Ou seja, esse cara estava diante do rei com uma dívida de 40 bilhões e ele acabou de ser perdoado. Ou seja, ele tinha acabado de receber 40 bilhões de reais. Como é que você sai depois de ter recebido 40 bilhões de reais? Vem aqui, pastor Isaías. Vem aqui rapidinho para eu dar um exemplo aqui. Imagina que o Isaías me deve 10 reais. Porque comeu um lanche junto lá, né, esqueceu, sabe aquele negócio de esquecer carteira, não sei o quê. Aí, eu, não, deixa comigo, eu pago, tá. Aí ele vem, pô, cara, aqueles 10... Aí eu falo assim: cara, tá perdoado aqueles 10 reais, cara, que merece um apertinho de mão aqui, não? Pô, cara, legal. Aí tu fala: não, imagina que eu vendi um celular para ele, celular, R$1.000, né? Aí ele fala: cara, preciso dar um jeito de pagar aquele celular. Eu falo: cara, esquece, cara, não precisa pagar aqueles R$1.000 não, cara. Pô, merece um abracinho de lado, assim, ó, de lado, né? Me colocar na sua lista de oração, tal, né? Aí imagina que eu vendi uma casa para ele. 200 mil. 200 mil reais. Aí ele fala: cara, preciso ver lá agora, como é que eu vou pagar? Eu falo: cara, Deus tocou no meu coração, está perdoada essa dívida de 200 mil reais, cara. Como é que vai o nível da nossa relação, entendeu? Agora, como é que é a relação de alguém que foi perdoado 40 bilhões de reais? O que eu estou falando, a dívida que Jesus está falando é a seguinte: é a dívida que era dele, dos filhos dele, dos netos dele, os bisnetos dele iam nascer escravo por causa da dívida dele. E de repente alguém veio e disse: de graça,
está perdoado. E se a gente fosse adicionar ainda a história ali, e ainda vou te adotar como filho e te colocar co-herdeiro de tudo que é meu. Cara. Sabe, pode ser. Quando a gente está no momento de adoração, você sabe quem acha que a dívida foi de R$10. Porque a adoração dele é um aperto de mão para Jesus, sabe? Ô Jesus, legal. Você sabe de quem acha que foi perdoado R$1.000. Você sabe de quem acha que foi perdoado R$100.000. Você sabe de quem acha ou entendeu que foi perdoado numa dívida impagável. Um dia, o Bill Johnson contando que ele estava num culto, e a Bethel é extremamente extravagante na adoração. Ele falou que estava num culto sentado na segunda fileira. E na primeira fileira tinha uma mulher. E no momento da adoração, cara, essa mulher, ela pulava. Ela se jogava no chão, ela ajoelhava, ela gritava e ela pulava de novo. Aí ela se jogava no chão. E aí ele, que é de uma igreja extravagante, pensando, meu Deus, que exagero. Meu Deus, por que ela está fazendo isso? Para quê? Meu Deus, chamar atenção, para quê? Ele constrangido com a mulher, e ela não sabia o que fazia, e chorava, e gritava, e caía, e levantava e tal. E passaram ali a adoração, os minutos, e ele ali. Aí de repente a Heidi Baker chegou do lado dele. Colocou a mão no ombro dele e falou assim, Bill, não é lindo quando alguém é liberto 40 anos de prostituição? Enquanto eu e você não entender o tamanho da dívida, você não vai entender o tamanho do perdão que você recebeu. Sabe o que revela que a gente entendeu errado isso? É quando você fala assim, meu Deus, você viu quem foi na Lagoinha e pregou um testemunho lá que deu? Cara, que obra grande que Deus fez naquela vida, hein? Quer dizer que na sua foi pequena. Quer dizer que o preço foi alto para perdoar ele. Para perdoar você foi facinho. Para perdoar você foi 2 gotas de sangue. Para ele precisou de um balde, porque ele é um ex não sei o que e não sei o que lá. A minha incapacidade de reconhecer a minha dívida é a minha incapacidade de reconhecer o quão amado eu sou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, cara? A cultura do cancelamento é a evidência de que você não teve um encontro com o Evangelho. Porque quando eu sei o tanto que eu devo, ou devia, eu sei o quanto eu fui perdoado. Sabe, e aí a gente entra nesse terceiro re. Porque, mas antes de eu falar, deixa eu te falar uma coisa. Aqui dentro provavelmente a gente tem 2 tipos de pessoas. Aqueles que têm dificuldade com o primeiro re e aqueles que têm dificuldade com o segundo re. Quem são aqueles que têm dificuldade com reconhecer? É o meu caso. A minha luta é com o primeiro re, reconhecer. Por quê? Porque sou neto de pastor. Sou filho de pastor. Lá em casa, eu lembro que meu pai, ele conseguiu gravar numa fita cassete, sabe aquela fita cassete? 10 horas de desenho bíblico, meu irmão. Eu não sei como ele fez aquilo até hoje. Como é que naquela fita cassete tinha 10 horas de desenho bíblico? E aí ele dava play e a gente ficava assistindo. Aí acabava, ele colocava de novo. Né? Superbook, aquele monte de desenho, e a gente assistindo. Aí eu falava, pai, eu não aguento mais assistir, quero fazer outra coisa. Aí ele falava, claro, e me dava a muralha de Jericó para eu pintar. Tá aqui, ó. Cara, eu não lembro do meu pai falando assim, você fez lição de casa? Me mostra as suas notas. Eu lembro do meu pai falando, que versículo você decorou hoje? Você leu a Bíblia? Então você para tudo que você está fazendo, vai lá ler a Bíblia, depois você vem e me fala o versículo que você decorou. Eu lembro disso. Só que, apesar disso ser maravilhoso, apesar da gratidão que eu tenho pro meu pai, é um local onde eu tenho uma tentação, achar que foi fácil me salvar. Achar que a minha dívida é pequena. E se a minha dívida é pequena, o amor que ele tem por mim é pequeno. E a minha capacidade de viver a cultura do reino é pequena. Por que você vai observar que filhos de crente são muitas vezes os piores no procedimento? Por que são os mais arrogantes muitas vezes? Por que são chamados de hipócritas? Porque eles não têm uma capacidade de reconhecer o tamanho da dívida que eles têm.
Somente quando eu e você compreendemos o tamanho da dívida que a religiosidade está tentando nos convencer que não há, é que você vai entender o quão amado você é por Deus. Um dia eu tive que entender o tamanho do meu pecado diante de Deus. Talvez essa seja a sua dificuldade hoje, e o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para entender hoje. Ou talvez a sua dificuldade seja no segundo rê, em receber de graça. Talvez você tenha muita clareza do primeiro rê, porque você sabe a vida que você levou, você sabe o passado que você tem, você sabe as coisas que você fez, você sabe o seu histórico. Mas agora, chegar num lugar que estão te falando que é de graça, parece que está errado. Mas não, é pegadinha. O que eu pago? Tem umas letrinhas ali ao assinar o contrato. Não tem como ser de graça, porque tudo na minha vida foi meritocracia. Quando eu tirei uma nota, é porque eu estudei. Quando meu salário aumentou, é porque eu trabalhei. Tudo que eu conquistei, é porque eu fiz algo. Agora chega alguém e fala, não, aqui é de graça. Somente receba. Você não consegue receber. Um dia, eu lembro que eu fui almoçar com um amigo, e aí eu levei um presente para ele, um livro, né? De surpresa, assim, do nada, assim, peguei o presente e falei, cara, trouxe um presente para você, tá aqui. Aí ele, cara, que isso? Eu não trouxe nada para você? Cara, meu Deus, na próxima eu vou trazer. Eu falei, cara, se pagar não é presente. E essa é a nossa vida aqui, constantemente tentando pagar por algo que ele falou, é de graça, só recebe. Talvez seja isso que Jesus estava dizendo, aquele que não receber o reino de Deus como criança, jamais entrará nele. Por quê? Porque tem alguém profissional em receber presente que nem criança? Profissional, cara. Meu filho nunca me falou, eu vou pagar por cada Hot Wheels que você me deu. Minha filha nunca me falou, pai, cada Baby Alive, cada Polly, eu vou pagar. Sabe por que eles nunca falaram isso? Porque falar isso é uma ofensa contra o pai. Aprenda uma coisa, tentar pagar a Deus é ofender a Deus. Sabe o que alegra o coração do pai? Usufruir do presente que ele deu. Sabe o que alegra o coração do pai? É brincar com o Hot Wheels, não tentar pagar o Hot Wheels. O que eu estou dizendo para você é vai e agora vive a partir desse amor de graça. Faz assim com a mão. Recebe, cara, só recebe. De graça. Não tem barganha, não tem nada. É de graça. Você está totalmente perdoado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para aqueles. Mas olha o que eu vivi. Eu não estou focado no que você viveu. Eu estou focado no que Jesus viveu e fez na cruz do Calvário. É maior do que você viveu. Recebe de graça. Eu reconheço e eu recebo. E aí vem o terceiro rê. Porque até aqui é o evangelho aplicado em nós, mas o terceiro rê é o evangelho sendo agora divulgado através de nós. Eu reconheço o tamanho da minha dívida, eu recebo o amor de graça e agora eu repito com os outros o que Deus fez comigo. É aqui que não tem como eu viver a cultura do cancelamento. Por quê? Porque eu sou chamado a simplesmente fazer com o meu próximo o que Jesus fez por mim. E Ele não desistiu de você. E Ele não rejeitou você. E Ele não cancelou você. Na verdade, Ele foi cancelado no seu lugar para você estar aqui hoje. Como você ousa cancelar alguém? Entenda uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Esse homem foi lançado na condenação eterna. Até que a dívida fosse pago, é eterno. Esse homem foi condenado, presta atenção no que eu vou falar para você aqui agora. Esse homem foi cancelado, não por causa da dívida que tinha. Esse homem foi condenado por não repetir com o outro que o rei tinha feito com ele.
Você não vai ser condenado por causa dos seus pecados. Você vai ser condenado por não reconhecer os seus pecados, não aceitar o perdão dos seus pecados e não repetir com o próximo o que o Pai fez com você. Porque a dívida já foi paga dos seus pecados. Nós fomos chamados agora a copiar aquele que nos amou primeiro. Só faz com o outro o que Jesus fez com você. Você entende que essa é a força motora do Evangelho, de tudo que a gente tem que fazer? Essa é a força motora da santidade. Santidade, gente, não é a gente tentando conquistar Deus. Ele já foi conquistado por nós pela graça. Santidade é o que nós fazemos em resposta a um Deus que nos amou primeiro. Por exemplo, por que nós ofertamos? Quando Paulo vai falar para uma igreja, ofertem, qual é o argumento que ele usa? Porque ele, sendo rico, ele se despiu de toda a sua riqueza e nos enriqueceu. Agora vai e repete o que ele fez com você, com o outro. Quando Paulo fala perdoe, por que perdoar? Porque você vai se sentir melhor. Não, perdoe, porque ele te perdoou primeiro. Agora só vai e repete o que ele fez com você. Faz o seu melhor. Por quê? Porque aí as coisas vão dar certo. Não, esse não é o argumento. Faz o seu melhor, porque quando Deus foi fazer uma coisa, Ele pegou o que Ele tinha de melhor para investir na sua vida. Agora vai e faça o mesmo. O nosso chamado agora é para repetir com o outro o que Deus fez com a gente. Quando Jesus começa o ministério, Ele fala assim, o tempo todo. O mandamento é esse. Ama a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vai, como é que resume? Ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí no final, depois de ter vivido ao lado deles, e estar a caminho da cruz, ele diz, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Agora o padrão não é ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora é ame uns aos outros como eu vos amei. Repete com quem está do seu lado o que eu fiz para você. Se você recebeu o Evangelho, não tem como viver a cultura do cancelamento. Na verdade, eu e você vamos aceitar ser cancelados por nos levantar contra essa cultura. Fique de pé no seu lugar. Eu lembro do Tim Keller, o Tim Keller contando uma vez, que uma menina chegou... será que alguém pode tocar o teclado para mim? É que eu fico tão espiritual com o teclado que é uma coisa incrível. Tim Keller contando que um dia uma menina começou a frequentar a igreja, a Redeemer, e aí ele foi conversar com ela, falou, e aí, tudo bem? Como é que você chegou até aqui? Como é que você conheceu a igreja e tal? E ela contou a história, ela falou assim, eu trabalhava numa empresa, e um dia eu cometi um erro terrível lá na empresa, assim, e que causou um grande prejuízo na empresa, e eu tinha um chefe, um gerente, e esse gerente foi chamado pelo líder dele, e o líder dele estava bravo por causa daquele, do prejuízo que tinha sido causado pelo setor dele. E ele, o meu chefe, diante do líder dele, assumiu o erro. E não contou que fui eu, disse que foi ele. E ele não foi mandado embora, mas ele perdeu muito prestígio diante da empresa. E ele estava galgando novas posições, e ele perdeu muito por ter assumido o meu erro. Aí eu cheguei para ele e falei, e aí, o que aconteceu? Ele falou, não, tá tudo certo, tal, fica tranquilo, tal. E ela descobriu que ele tinha assumido o erro. Ele falou, não, ela falou para ele, não, por que você fez isso? Todos os lugares que eu trabalhei na minha vida, quando eu acerto, o chefe leva o prêmio. Mas quando eu erro, ele revela quem errou. Ele cancela quem errou. Ele evidencia quem errou. Por que você assumiu o meu erro? Ele, não tem problema, a gente é uma equipe aqui, fica tranquilo. Ela não conformada, falou, não, me fala, por que você fez isso? Não tem lógica. Aí ele disse, tá bom, eu fiz isso,
porque um dia eu errei muito e alguém assumiu os meus erros. Eu fiz isso porque eu já cometi o pior erro de todos. E alguém chegou diante do Pai e falou: derrama sua ira em mim, mas não derrama nele. Eu fiz isso porque eu sou um discípulo de Jesus. Essa menina falou: cara, onde é que é esse lugar que eu vou domingo com você? E ela entregou a vida dela para Jesus. Por quê? Porque ela viu alguém vivendo a cultura do reino de Deus. Ela viu alguém repetindo com o outro o que Jesus tinha feito com ela. Feche seus olhos comigo. Espírito Santo, nós te pedimos, vem sobre esse lugar agora e tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Espírito Santo, vem sobre esse lugar e tira a nossa incapacidade de reconhecer o tamanho da dívida, Senhor. Espírito Santo, vem sobre esse lugar e começa a revelar quão amado nós somos nesse lugar. Eu quero te pedir, Espírito Santo, uma tsunami de amor sobre esse lugar, inundando as nossas vidas agora, Senhor. Senhor, todo muro, toda barreira que caia por terra, e o seu amor penetre agora os corações, perdoando toda a dívida, Senhor. E nos dá a capacidade de sair desse prédio e manifestar esse amor ilógico. Manifestar esse amor violento, esse amor que cancela essa cultura do cancelamento, Senhor. Esse amor que tomou o nosso lugar. Senhor, eu te peço, inunda-nos com o Evangelho, Senhor. Inunda-os com essa boa notícia, Pai. E nós queremos viver a partir desse lugar de amor, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa das vezes que nos achamos melhor do que alguém. Nos perdoa pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho. Nos liberta, Senhor, através do Teu Evangelho, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, gente.